Oi, gente, bom dia, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos fazer pão de mel. É uma receita maravilhosa e vocês vão amar, tá bom? Vamos para os ingredientes. Para fazer o pão de mel, a gente vai precisar de farinha de trigo, açúcar mascavo, ovos, clara e gema separados. Isso aqui é muito importante na hora de fazer a receita, tá? Não pula essas etapas aqui, porque o pão de mel pode não dar certo, tá bom? Margarina ou manteiga, né? Achocolatado, uma pitadinha de sal, canela e cravo a gosto, porque canela é um trem difícil de pesar. Canela não pesa, né, gente? Vocês põem lá, o negócio não pesa, né? Então, vocês colocam aí a gosto, tá? A quantidade que vocês quiserem, tá? Fermento, achocolatado em pó, né? Mel, água e leite. Então, a gente vai começar assim, ó. Aqui na batedeira, a gente vai bater as claras. Eu deixei separadinho aqui, tá? Nós vamos bater as claras aqui na batedeira, tá? Em ponto de neve. Então, gente, aqui eu já bati a minha clara em neve. Eu vou deixar essa clara reservada aqui, tá bom? E aqui nesse copo, a gente vai colocar a água, o leite, o mel. Gente, igual eu falei, tá? Eu uso realmente o mel. Eu não substituo ingredientes de receita, tá? Principalmente essas receitas assim, né? Que a gente vende, tipo, o ano todo, né? Pão de mel a gente vende o ano todo, tá? Eu não gosto de substituir, porque quem realmente gosta, entende, tá? E o cravo, tá bom? Então, aqui nesse copo, a gente colocou o leite, o mel, a água e o cravo. Agora, a gente vai levar essa mistura aqui, ó, pra amornar, tá? Espero que vocês estejam vendo aí, porque eu filmo sozinha, então fica difícil pra mim, tá? Então, eu vou levar essa mistura aqui, ó, pra amornar. Não é pra deixar ferver, tá? É só pra amornar, tá bom? E já já a gente volta. Enquanto o nosso líquido morna lá no fogo, eu vou transferir essa clara em neve aqui para essa vasilha, porque eu vou precisar do bol da batedeira, tá? Gente, é muito importante quando a gente vai fazer receita, a gente seguir o passo a passo certinho, tá? Não fica aí pulando os passos das receitas não, porque vocês vão acabar perdendo ingredientes, tá? Então, vamos seguir o passo a passo certinho aí. Aqui, no bolo da batedeira, nós vamos colocar as gemas, a margarina ou manteiga, né? O que vocês preferirem usar aí. O açúcar mascavo. E vamos levar essa mistura na batedeira e bater até virar um creme, tá? Então, lembrando, aqui eu coloquei as gemas, o açúcar mascavo e a margarina, tá? Vou levar essa mistura lá e bater até virar um creme. Eu volto mostrando pra vocês o ponto, tá bom? Olha aqui, eu já bati o meu creme lá e ele fica desse jeito aqui, tá? A gente bate para poder misturar bem os ingredientes aqui, a margarina e o açúcar mascavo, né? Porque o açúcar mascavo, ele tem uns gruminhos, tá? Então, se a gente não bater, pode prejudicar a nossa massa de pão de mel, tá bom? Então, aqui, nessa mistura que a gente bateu lá, a gente vai juntar agora o restante dos ingredientes. A gente vai colocar a farinha de trigo,
Agora a gente junta tudo aqui na batedeira, tá? Junto com o creme lá que a gente bateu, tá? De menos o fermento. Esqueci de falar, desculpa, tá bom? De menos o fermento. O fermento a gente vai colocar na hora de colocar nas forminhas. O achocolatado. A canela. O sal. As claras em neve. A gente junta tudo aqui dentro agora, tá? A batedeira tem que ser um pouquinho grande, né? Porque se for muito pequenininha, não cabe não, tá? Mas aí vocês podem, tipo, reduzir a receita, né? Se vocês quiserem, tá bom? E a gente vai colocar aqui também o líquido que a gente amornou lá, tá? A gente vai coar, porque a gente coloca o cravo junto, né? Então, nós vamos coar esse líquido aqui, tá? Ele tá morninho. Eu consigo colocar a mão no fundo, ó. Então, esse é o ponto, tá? A gente tem que conseguir colocar a mão aqui. Então, não é pra ferver, só pra mornar, lembrando, né? Aqui a gente dá uma misturadinha. Para agregar esses ingredientes aqui, tá? Gente, para você, dona de casa aí, ó, que tá desempregada, pensa nisso aqui como uma renda extra que você vai ter aí, tá? Porque hoje em dia eu praticamente sobrevivo disso aqui, tá? Eu sobrevivo de pão de mel, eu pago as minhas contas vendendo pão de mel. Então pensa nisso aí como uma forma de ganhar dinheiro, tá? Porque é assim que eu comecei. Então agora eu vou levar essa mistura aqui para bater lá na batedeira, até misturar bem misturado, tá bom? Então aqui a nossa mistura já bateu. Agora a gente vai colocar o fermento. Eu já liguei o meu forno lá, tá? O meu forno já tá ligado a 230 graus. E agora eu vou misturar aqui esse fermento aqui, tá? Gente, na empresa que o meu marido trabalha, ele vende muito pão de mel, viu? Muito. Às vezes eu nem dou conta de fazer, tá? Então, por isso que eu tô falando. Pra você aí que tá desempregada, desempregado aí, pensando no que fazer, né? Porque no comecinho da pandemia, na verdade, foi eu que pedi demissão, tá? Do meu serviço, tá? Porque eu levantava muito cedo, eu moro muito distante, né? Morava muito distante do meu trabalho. Aí eu tava muito cansada. Aí eu pedi demissão do meu trabalho, já tinha 15 anos que eu trabalhava, né? No mesmo lugar. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer, né? Aí eu fui dar umas pesquisadas na internet. Nunca tinha feito pão de mel na minha vida, gente. Nunca tinha feito. Aí eu fiz, o meu marido começou a levar para a empresa dele, né? O pessoal começou a gostar e caiu no gosto do povo, viu? Eu tem dia assim que eu tô cansada, mas o pessoal não fica sem pão de mel, não. O pessoal ama pão de mel, gente. Eu nunca vi um negócio para vender tão bem igual esse, não, viu? Então, vocês começam aí pensar nisso aqui como trabalho, tá? Como venda, né? Como din-din. Porque é assim que funciona isso aqui, tá? E essa receita é espetacular de boa, viu? Aí aqui eu peso todos as minhas massinhas, né? Pro pão de mel não dá diferença de um pro outro, tá? Eu gosto de colocar o líquido aqui no copo, porque facilita a aplicação, tá? Então eu gosto de colocar aqui. Aí cada um se adapta aí de um jeito de trabalhar, tá? Essas forminhas aqui, ó, são aquelas forminhas de cupcake, né? Mas essas forminhas, gente, essas forminhas são excelentes para fazer pão de mel, tá? Eu amei, eu comprei 4 aqui, igual vocês estão vendo aí, tá?
Eu comprei 4, então eu consigo fazer 48 pão de mel de uma vez, tá bom? O meu forno é muito grande e ele cabe todas essas formas aqui de uma vez só. Aí se o seu forno for pequeno, né, vocês assam aí de 2 vezes. Então, gente, aqui eu já terminei de preencher as minhas forminhas, né? Essa receita deu para fazer aqui, né? Os 48 pães de mel, mas assim, tudo muito bem pesado, tá? Igual eu falei. Se passar 2, 3 gramas em cada covinha dessa aqui, não vai dar essa quantidade exata, tá? Então é muito importante o uso da balança, tá bom? Tem umas balançazinhas aí que custa 20, 25 reais e tem que ter a balança, tá? Sem balança fica difícil. Aí aqui eu coloco nessas formas. Eu não gosto de levar diretamente a forma assim para assar, não. Então eu gosto de colocar dentro de outra forma, tá? Porque esse bolinho aqui é um bolinho bem sensível, senão ele pode queimar, né? Gente, o meu forno, ele é gigante, viu? Então ele cabe isso aqui tudo, tá? Isso aí é uma coisa que a gente que vai trabalhar com isso tem que pensar, tá? Isso aqui é um investimento, né, que a gente faz. Porque aí a gente tá economizando gás. Aí eu vou levar lá para assar e quando tiver assado a gente volta, tá bom? Lembrando que o meu forno já tá pré-aquecido a 230 graus, tá? Agora eu vou diminuir para 200 e vou deixar assar aqui. Isso aqui assa rapidinho, mas não tem um tempo certo não, aí depende do forno de cada um. A gente tem que colocar para assar e ir prestando atenção, tá? Então, gente, aqui os nossos pães de mel já assou, tá? As outras 2 formas tá ali em cima do fogão, porque elas ainda estão mais quentes. Essas aqui eu tirei primeiro. Pra gente saber se o pão de mel tá assado, a gente pega um palitinho de dente e enfia aqui no pão de mel, ó, no bolinho, né? Se sair sequinho é porque tá assado. Outra coisa, a gente pega o dedo, né, limpinho, né? A mão da gente que trabalha na cozinha tá sempre limpa, né, gente? Pelo menos a minha tá? Então a gente pega o dedinho e faz assim, ó. Se sair sequinho o dedinho é porque tá bom. Se você colocar o dedo aqui no pão de mel, ó, e grudar, é porque o pão de mel tá cru, tá? Então pode deixar lá no fogo. Aí agora a gente vai desenformar esses pão de mel aqui e colocar na gradezinha. Essas grades aqui são as grades que eu uso para resfriar a massa de bolo, tá bom? Então aqui a gente pega uma faquinha, dá uma fofadinha aqui, ó, na lateral aqui, e ele solta com muita facilidade, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele solta com muita facilidade, ó. Então a gente dá uma fofadinha aqui, né, na lateralzinha. Pega esse, ó como é que fica, ó. Pega esse pãozinho de mel e deixa esfriando aqui, tá? Aí eu vou desenformar todos eles e volto recheando com vocês. Agora as nossas massinhas já esfriaram, né? Agora nós vamos pegar uma faquinha e vamos abrir essas massinhas aqui, tá? Aqui, gente, eu já abri todas elas, tá? Eu só deixei uma aqui pra me mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Mas eu já abri todas elas pra poder adiantar o processo, tá? Então a gente pega aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra me mostrar mais de pertinho. A gente pega aqui e faz assim, ó. Ó, não deixa nem muito grosso e nem muito fino. Tenta partir no meio, tá?
para que o recheio fique no meio do pão de mel, né? Porque se a gente tirar a tampa muito fina, vai ficar muita massa para baixo e muito fino para cima. Então a gente tenta partir isso aqui no meio, tá? Tenta partir essa massinha no meio aqui, tá bom? Aí agora a gente vai rechear os nossos pãezinhos de mel, tá? Gente, as mãos bem limpas, tá? As mãos bem limpas nessa hora, tá? Muita higiene nessa hora, né? Nessa e em todas as horas de fazer esses processos aqui, tá bom? Aqui, os meus recheios eu coloco nas mangas de confeitar. E eu vou falar pra vocês uma coisa, tá? Se vocês for fazer esse processo de rechear os pães de mel sem usar essas mangas, vocês vão sofrer demais, tá bom? E o recheio não vai ficar uniforme no pão de mel, não. Então aqui geralmente os meus pães de mel eu faço nos sabores de leite ninho. Esse de leite ninho, gente, é o campeão de vendas aqui na minha região, tá bom? Então eu faço de leite ninho, brigadeiro e doce de leite. Eu faço esses 3 sabores aqui. Então a gente vai começar com doce de leite. Aí a gente tampa, dá uma apertadinha aqui. E esses bolinhos, eu gosto de rechear eles e levar eles na geladeira por mais ou menos uns 30 minutos para esse recheio dar uma firmada, tá? Porque na hora da gente banhar esses pão de mel, fica muito mais fácil. Agora a gente vai fazer um de brigadeiro. Brigadeiro também vende muito, gente, ó, mas o campeão é o doce de leite, viu? Então eu vou rechear todos eles e a gente volta banhando eles na cobertura fracionada. Então, agora nós vamos banhar esses pães de mel, tá? Como eu disse, eu recheei todos eles, né? E levei na geladeira. Então, eles ficaram na geladeira por mais ou menos uns 30 minutos, tá? Isso é bom para que o recheio firma na hora da gente banhar os pão de mel. A gente vai pegar ele, né? Colocar aqui. Gente, essa panelinha aqui, ó. Eu só deixo para poder fazer esse processo aqui, tá? A gente pega o pão de mel, passa na cobertura. Isso aqui é uma cobertura fracionada. E a gente usa um palitinho de dente para nos ajudar a tirar ele aqui do garfo, tá? E como eu faço 3 sabores, eu uso esses confetes para poder identificar. E esses confetes aqui, a gente tem de colocar assim, na hora que tira o pão de mel aqui da panela, tá? Porque o pão de mel ele seca muito rápido e não dá tempo do confete grudar, tá bom? Então eu uso esses confetes para identificar cada pão de mel. Aí eu uso um confete para cada sabor, né? Aí na hora que o cliente pede, a gente já sabe qual que é. Então aqui é doce de leite, leite ninho e brigadeiro. Então eu vou banhar todos eles e depois eu volto mostrando para vocês o resultado final. Bom, gente, e assim ficaram os nossos pães de mel, né? Já estão aqui confeitados, agora é só embalar e levar para vender, né? Espero que vocês tenham gostado da receita. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí para fortalecer o canal aqui, tá? E pra gente trazer mais receitas bacanas aqui, tá bom? Beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!
you